Olá pessoal, eu sou o Eli e hoje vamos falar sobre um tema essencial para entender o Brasil real: os estados com mais favelas. Quando pensamos no Brasil, lembramos de praias e festas. Mas milhões vivem uma realidade bem diferente, marcada por desigualdade e desafios urbanos. Trouxe dados recentes do IBGE para mostrar não só um ranking, mas provocar reflexão sobre as histórias por trás dos números. Vamos viajar pelo país e entender como a urbanização e a falta de políticas públicas moldaram esse cenário. E aí, será que seu estado está na lista? Comenta aí e vamos juntos desvendar esse retrato do Brasil. Em quinto lugar, Pernambuco, um estado de beleza singular e história rica, famoso pelo frevo, com seus passos vibrantes e contagiantes, e também pelas suas inúmeras pontes que lhe renderam o apelido de Veneza brasileira, mas também, infelizmente, pela gritante desigualdade social que marca sua paisagem. Recife, a capital pernambucana, concentra um número significativo de favelas, revelando um cenário de contrastes, especialmente em áreas sensíveis como manguezais e nas margens dos rios, onde a natureza e a precariedade se encontram. Este cenário é o resultado de décadas de urbanização desordenada, sem o devido planejamento e infraestrutura. Ao longo dos anos, muitas famílias migraram do interior do estado em busca de melhores oportunidades de vida na capital, mas acabaram encontrando moradia apenas em áreas de risco, desprovidas de saneamento básico e outros serviços essenciais. As palafitas, construções improvisadas sobre estacas fincadas nos rios e mangues, simbolizam não apenas a luta diária por um lar digno, mas também os inúmeros riscos que essas comunidades enfrentam constantemente. O crescimento contínuo dessas comunidades vulneráveis reflete diretamente a persistente falta de políticas habitacionais eficazes e a alarmante concentração de renda. Apesar de todas as adversidades enfrentadas, a riqueza cultural e a notável resiliência dos moradores dessas comunidades são verdadeiramente inspiradoras. Falar sobre as favelas é, acima de tudo, falar sobre os complexos desafios sociais que permeiam a vida de seus habitantes, e não apenas sobre criminalidade. Pernambuco nos mostra, de forma contundente, a urgência e a importância de políticas públicas efetivas que garantam os direitos básicos e transformem essas duras realidades. Este quinto lugar serve como um poderoso convite à reflexão profunda sobre o futuro que queremos construir para as nossas cidades. Quarto lugar, Minas Gerais, terra de história e montanhas, mas também de grandes favelas. Belo Horizonte, planejada para poucos, empurrou os mais pobres para as periferias e morros, criando vilas e favelas desde sua fundação. O aglomerado da Serra, um dos maiores do Brasil, fica lado a lado com bairros nobres, escancarando a desigualdade. O crescimento das favelas acompanhou a industrialização, sem oferta de moradia adequada para os trabalhadores. Muitas dessas áreas estão em encostas perigosas, sujeitas a deslizamentos e falta de saneamento. Minas Gerais mostra que a desigualdade urbana não é exclusividade das cidades litorâneas. As vilas são centros de cultura e resistência, mas também de negação histórica do direito à cidade. O desafio é garantir acesso a serviços e dignidade para todos. Minas está no ranking porque a desigualdade está em todo o Brasil. Terceiro lugar, Bahia, berço do Brasil e da cultura afro-brasileira, mas também marcada por moradias precárias. Salvador, primeira capital, carrega a herança da escravidão. Após a abolição, a população negra foi empurrada para as periferias e encostas. Complexos como o Nordeste de Amaralina mostram o contraste entre bairros nobres e comunidades carentes. O crescimento das favelas foi impulsionado pelo êxodo rural e falta de planejamento urbano. Muitas comunidades ocupam áreas de risco, enfrentando problemas ambientais e de infraestrutura. Os dados do IBGE colocam a Bahia entre os estados com mais pessoas vivendo em aglomerados subnormais.
A favela baiana é espaço de resistência, cultura e afirmação da identidade negra. Samba, afoxé, pagode e rap florescem nesses territórios. Reconhecer a potência dessas comunidades é fundamental para combater estigmas. A luta é por dignidade e cidadania plena. Em segundo lugar, São Paulo, o coração financeiro do Brasil, o estado mais rico e populoso da nação, um gigante econômico. Mas por trás dos arranha-céus e da riqueza, esconde-se uma dura realidade. Milhões de pessoas vivendo em favelas, em condições precárias. A industrialização acelerada do século XX atraiu levas de imigrantes de todo o país, em busca de oportunidades e uma vida melhor. No entanto, a especulação imobiliária desenfreada e a gritante falta de políticas habitacionais eficazes empurraram um número alarmante de pessoas para as margens da cidade, para as periferias esquecidas. Favelas como Heliópolis, um exemplo gritante da desigualdade social, e Paraisópolis, a maior favela da cidade, contrastando com os bairros nobres ao seu redor. São verdadeiras cidades dentro da cidade, pulsantes e vibrantes, com suas próprias regras e ritmos, com uma vida social rica e complexa, e uma economia que, apesar das dificuldades, se mantém ativa e resiliente. A expansão urbana descontrolada foi tão rápida e avassaladora que a infraestrutura básica simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo, deixando um rastro de carência e exclusão, deixando um número incalculável de pessoas sem acesso à água potável, saneamento básico e outros serviços essenciais para uma vida digna. A luta incansável por direitos básicos e moradia digna mobilizou diversos movimentos sociais e, através da persistência e da organização comunitária, trouxe algumas melhorias pontuais. Mas, infelizmente, o desafio da desigualdade e da exclusão social persiste, como uma ferida aberta na cidade. Os dados do IBGE revelam que São Paulo detém o segundo maior número de domicílios precários e irregulares em favelas de todo o país, um número alarmante que exige atenção. Essa dura realidade não se restringe apenas à capital, mas se espalha de forma preocupante por toda a vasta região metropolitana, atingindo também as cidades vizinhas e os municípios da Grande São Paulo. As favelas paulistas, apesar de todas as dificuldades, são um verdadeiro berço de criatividade e expressão artística, um celeiro de empreendedorismo e um caldeirão de manifestações culturais únicas e autênticas. Gêneros musicais como o funk, que ecoa pelos becos e vielas, e o rap, que denuncia as injustiças e celebra a resistência, são a prova viva dessa força criativa. Ignorar a potência e a vitalidade que emanam dessas comunidades é fechar os olhos para a verdadeira essência de São Paulo, para a sua face mais autêntica e humana. O grande desafio que se impõe é transformar a tão almejada inclusão social em uma realidade concreta e duradoura para todos. No topo do ranking, encontramos o Rio de Janeiro, o lugar onde o termo favela nasceu, e que, infelizmente, se tornou um símbolo nacional da desigualdade urbana. A peculiar geografia carioca, comprimida entre o oceano e as montanhas, inevitavelmente levou a população de baixa renda a ocupar as encostas íngremes, criando comunidades vibrantes, porém carentes, que contrastam drasticamente lado a lado com bairros opulentos e ricos. A Rocinha e o extenso Complexo do Alemão são apenas dois exemplos notórios da escala e da impressionante complexidade que as favelas cariocas alcançaram. Estatísticas do IBGE revelam que o estado do Rio lidera o ranking nacional em número de domicílios situados em aglomerados subnormais. Infelizmente, a presença do poder público nessas áreas é frequentemente mais associada à violência e repressão do que ao fornecimento de serviços essenciais e infraestrutura adequada. A intensificada guerra contra as drogas exacerbou ainda mais essa situação já precária. Mas a favela também pulsa com a alegria do samba, com a inovação social que emerge da necessidade
e com a incrível capacidade de resistência de seu povo. O Rio de Janeiro escancara a dolorosa ferida da desigualdade social, mas também revela a extraordinária força daqueles que constroem suas vidas com dignidade, apesar de todas as adversidades. Apontar o Rio como o primeiro não significa estigmatizar a cidade, mas sim direcionar a atenção para um problema que é profundamente estrutural e complexo. É imperativo enfrentar esse desafio de frente, com inteligência estratégica, investimento direcionado e, acima de tudo, com profunda humanidade e respeito. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 estados com mais favelas no Brasil. Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro revelam a urgência de enfrentar a desigualdade urbana em todo o país. Esse ranking não é competição, mas um chamado à ação coletiva. Compartilhe sua experiência nos comentários e ajude a ampliar esse debate. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até a próxima.